Muito bem, pessoal, meu nome é Eduardo Aguiar. Nós estamos aqui no How to Develop para a nossa terceira aula sobre o NopeCommerce, e nós vamos ver hoje um pouco mais sobre a primeira parte da arquitetura do NopeCommerce. Tá? Então, o que nós vamos ver? Né? Nós vimos que a arquitetura do NopeCommerce ele é muito clara, ele é bem divididinho, a gente consegue saber o que cada parte faz. Na Solution, a gente tem essas 4 divisões, que é as libraries, onde nela se subdivide, né, em 3 projetos, que é o Nope Core, né? Nós temos o Nope Data e o Nope Services. O nome já ajuda a gente a entender um pouco sobre o que significa cada uma, o que faz cada uma delas. Primeiro, o Nope Core é a base, a estrutura básica para o funcionamento, né, do nosso, é a camada básica do nosso projeto. O Nope Data é a nossa camada de acesso a dados, onde ele vai acessar o banco SQL Server. E a gente tem o Nope Services. Esse Nope Services é a camada de regra do negócio, né? De regra de negócio. Então ali a gente pode ver que é bem dividido. Aí nós vamos aprender sobre os plugins, a finalidade dele, que ele complementa o NopeCommerce. Vamos também para a parte 3, que é o Presentation, onde a gente vai ter a camada, né, que ele exibe em forma de site, né, a nossa loja virtual. E tem o projeto de teste, né? O teste lá do NopeCore, do Service, da camada de apresentação. A gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. Então, nós vamos começar nessa aula com a parte de libraries. Vamos dividir em 3 partes. A primeira parte é o NopeCore. Tá? Então, se nós olharmos aí, o que é o NopeCore, né? Vamos ver o próximo slide. Ó. Ali, o NopeCore ele contém um conjunto de classes principais do NopeCommerce, que nelas nós temos classes que gerenciam o armazenamento em cache, gerencia eventos, algumas classes auxiliares, nós vamos ver algumas delas, e objetos de negócio, ou seja, a model dos nossos objetos de banco que vai ser persistido no banco de dados. Um exemplo disso são as entidades de pedido, entidades de cliente, entidades de produto. Nós vamos ver cada uma delas. Então vamos abrir aí o nosso projeto, né, do NopeCommerce, e vamos olhar um pouquinho isso, né, que nós estávamos conversando com vocês aí. Né? Então nós temos aqui, ó, toda aquela arquitetura que a gente demonstra lá no slide, tá? Que é libraries, nós temos os plugins, vejam que tem até bastante, né? Presentation, que eu tenho o meu projeto Nope Web e o Nope Framework. E por último, eu tenho aqui os projetos de teste. Então vamos dar uma olhada agora no Nope Core. O que a gente tem aí no Nope Core? Nós vimos lá no slide que ele tem o caching, tá? Então é nele que a gente vai, por exemplo, para dar um pouco mais de rapidez, eu quero deixar alguma coisa em cache, eu tenho essa interface Cache Manager, tá? E ela é implementada em outras classes. Normalmente ele está usando o Memory Cache, tá? Mas a gente também, se você tiver um servidor com Redis, você pode estar colocando o cache no Redis para um grande volume de dados. Ele é bem útil para ser utilizado aí junto com o NopeCommerce. Já está preparado para a utilização do NopeCommerce. Aí no slide nós vimos também que além de armazenamento eu tenho classes para controlar eventos. Events, tá vendo aí? Para que serve? Eu inseri uma entidade nova, eu deletei uma entidade nova. Ele notifica através desses eventos, né,
objeto que fica escutando, ele notifica através desses eventos e a gente tem como interceptar se houve uma inclusão, alteração ou exclusão de uma determinada entidade. É bem útil, dependendo do que a gente quer fazer no NopeCommerce. Outra coisa que nós temos aí é auxiliares, né? O que seria alguns desses auxiliares? Não vou falar de todos, né? Mas a gente vai falar aqui um pouco da classe de injeção de dependência. Tá? Esse idependência registrar é uma interface que eu uso lá nos meus plugins para estar registrando, né, registrar no meu container de injeção de dependências algumas classes com minhas interfaces. Tá? E onde está o meu container de injeção de dependência? Né? Nós temos aqui ó, o Nope Engine. Né? Nesse Nope Engine é onde ele guarda onde ele tem o meu container de injeção de dependência. Toda vez que eu inicio, né, o projeto, ele vai passar onde está aqui esse nosso breakpoint, né, para fazer a registrar todas as dependências no meu container e em cima disso, quando eu preciso, né, de uma determinada classe que implementa uma interface, né, aí eu tenho o meu método resolve, que vai trazer para mim aquela classe que está dentro do meu container. Tá? Então, essas são algumas das classes auxiliares. Né? Agora, o que tem de interessante aqui, que nós gostaríamos de chamar a atenção? Está vendo essa pasta aqui do Mine? É onde ela tem os meus objetos, tá? Que estão persistidos no meu banco de dados. Por exemplo, nós temos aqui a pasta Customers. Todos os objetos relacionados a cliente estão aqui nessa classe Customer. E você pode notar aqui ó, que ela é um partial class. Isso significa o quê? Que eu posso vir aqui e estender essa classe para colocar algumas propriedades a mais que talvez o NopeCommerce não atenda à nossa necessidade. Como eu havia falado em aulas anteriores, nós temos aí, por exemplo, uma integração com um ERP, por exemplo. Eu posso estar adicionando aqui qual é o código do cliente no meu ERP. Então eu posso estar colocando numa partial class do Customer. Da mesma forma, por exemplo, eu tenho a classe de produtos, onde eu encontro a classe de produtos aqui no Nope, na pasta catálogo. Aí eu tenho aqui a minha classe de produtos e eu posso estar fazendo a mesma coisa. Tá? Vou deixar aqui um breakpoint para vocês observarem aqui. À medida que eu for acessando, por exemplo, alguns dos produtos, pode ser que eles tenham, né? Vamos ver lá se não passou aqui pelo... Mas vamos ver aqui na administração. E aí agora nós vamos ao catálogo. Só um momentinho. E aí, produtos.
Aí sim, ó, o que eu queria mostrar, debugando, né? Aí ó, lá o produto que a gente estava visualizando, e aí a gente tem, né? Ele faz ele está populando ali a minha entidade de produto que ele procurou no banco, tá? Então a gente tem aí então a nossa classe onde ele faz a busca ali no banco de dados no nosso SQL Server. Tá vendo que a gente já tem até o valor aqui, né? Então era essa a nossa primeira parte da aula, né, que a gente queria mostrar para vocês, tá? Que é a parte que é o NopeCore, onde ele tem, recapitulando aqui o que nós vimos, né, as classes de armazenamento em cache, eventos auxiliares e objetos de negócio, como a gente viu aí a classe de produtos, né? E nela nós vimos que você pode estar estendendo essa classe, adicionando propriedades. Nós vamos pôr a mão na massa, né, logo quando a gente terminar essas três partes, e colocar então uma propriedade na nossa classe de produtos, nossa classe de clientes, para então mostrar aí para vocês como que vocês podem fazer isso, ok? Então nós vamos ficando por aqui nessa parte dessa aula, e na próxima nós vamos estar vendo o NopeData.